Você tem no seu coração um desejo de pregar e compartilhar a palavra do Senhor, mas quando esse convite vem, é aquela mistura de alegria e desespero. Se você vai pregar pela primeira vez, ou ainda já pregou algumas vezes, mas ainda é tomado por um sentimento de muito nervosismo, continua comigo, porque nesse vídeo você vai aprender 7 passos de como se sair bem ainda nas suas primeiras pregações. Eu sou a Kelly e você está no canal Devocionar. Olá, que bom te ter por aqui, seja bem-vindo ao Ministério Devocionar. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você alguns passos para que você se saia bem já nas suas primeiras pregações. Olha, e são passos super importantes que se eu tivesse acesso a essas informações que são básicas, simples, mas muito certeiras, com certeza eu ia me sair muito melhor do que eu me saí quando eu comecei a pregar. Então vamos lá para o primeiro passo? Eu sei que quando o convite vem e chega a sua vez de pregar, as pernas tremem, a gente respira fundo, fica bem nervoso e até mesmo se questiona se somos capazes de cumprir essa tarefa. Mas calma, o primeiro passo é: foque no privilégio. Sim, é um privilégio servir ao Senhor e você foi privilegiado. Pense que muito mais do que um convite vindo do coração de um homem, esse é um convite que foi direcionado por Deus. Deus direcionou a essa pessoa, fez com que ela olhasse, enxergasse em você o potencial, o dom de compartilhar a palavra do Senhor. E foi o próprio Deus que direcionou essa pessoa a te convidar. Que privilégio, meu irmão e minha irmã, que privilégio! Então, maior do que o nervosismo desse momento, da chegada do convite, você precisa focar que há um Deus por trás desse convite que está te chamando a servi-lo. E esse mesmo Deus que vai te sustentar, te capacitar e que já sabe que você é capaz de cumprir essa missão. Então, respira fundo, acalma os ânimos aí, olhe para esse convite como um privilégio, porque é. E além de focar no privilégio desse convite, deixe bem claro na sua mente que você é único e exclusivamente um instrumento nas mãos do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus que vai te guiar, fazer em você e através de você no momento em que você estiver compartilhando a palavra do Senhor. E o nervosismo vem porque normalmente a gente foca nas nossas próprias capacidades de falar, de compartilhar, de entender e se fazer entendido. Mas quando a gente tira o foco da nossa própria capacidade, da nossa sabedoria, inteligência e coloca o nosso foco na dependência total do Senhor, o fardo cai. E aí fica bem mais leve esse convite. Então não se esqueça, nesse primeiro momento, no momento do convite, deixe o nervosismo de lado e desfrute do privilégio de ser escolhido para servir ao Senhor. E o segundo passo é de extrema importância. Ore, 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 ore! E orar é um passo fundamental nesse processo. Primeiro, pela gratidão de Deus ter te oportunizado a servi-lo. Olha que privilégio, lembra? Então, seja grato a Deus em oração. Também entregue em oração a sua vida, as suas limitações, as suas fragilidades, o seu medo, seu nervosismo. Ore entregando tudo isso ao Senhor. E também ore para que Deus já te direcione a palavra que será ministrada, para que Ele coloque no seu coração o que Ele mesmo quer transmitir àquelas pessoas que irão ouvir. Então, ore em gratidão a Deus, ore entregando as suas fragilidades e ore pedindo direcionamento da palavra que você irá compartilhar. Orar é super importante. Ore. E o terceiro passo é prepare-se. Depois de ter orado, de ser direcionado por Deus a um determinado texto, você precisa se preparar. Então, estude bem o texto base que você irá usar na sua pregação. É muito importante, você precisa estudar esse texto, ler essa passagem 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário para você internalizar bem essa passagem,
entender ela bem dentro do contexto que ela está inserida, entender qual é a mensagem principal daquela passagem e como que você vai poder transmitir aquela mensagem para o público que está te ouvindo. Então é importante que você estude a passagem e comece a estudá-la com a maior antecedência possível. A partir do momento que você for direcionado para um determinado texto, já começa a trabalhar sua mente naquele texto, a se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo para absorver o máximo possível e ser um instrumento nas mãos do Senhor. É importante essa parte de preparação, porque a preparação também vai te dar confiança na hora de entregar essa mensagem que o Senhor te confiou. Quando a gente se prepara, a gente fica bem mais confiante, seguro do que vai fazer. E aqui eu não estou falando da gente confiar no nosso próprio entendimento, na nossa força. E sim, entrar num processo de cooperação com o Espírito Santo, juntando a nossa busca, a nossa dedicação, o nosso esforço com o agir de Deus, que vai te usar como instrumento para entregar a mensagem de Deus. Então se prepare, que isso vai te deixar bem mais seguro. E afinal de contas, quem não se prepara é dominado pelo medo. Porque fica inseguro, não sabe o que vai falar e o medo, engole. Então se prepare, porque essa é a parte muito importante, a parte de cooperação. Você foi chamado e você vai se dedicar a esse chamado à altura, preparando, dedicando, estudando o texto ali naquele processo, e você vai se sentir muito mais fortalecido e apto a desenvolver e entregar a sua mensagem. E antes de avançar para o quarto passo, lembrando que são 7, então segura aí que ainda tem mais 4 passos top para você. Eu gostaria de saber se você já está sendo edificado, abençoado por esse conteúdo. Se está, sinaliza para mim deixando o seu like, o seu joinha, para eu saber que esse tipo de conteúdo realmente te edifica, desenvolve a sua fé. Então vamos lá para o quarto passo? O quarto passo é: faça o seu esboço. O esboço será o nosso guia, aquele que vai nos ajudar a caminhar pela nossa mensagem. Desde a introdução até a conclusão, ele nos ajuda a não nos perder. E aproveitando essa oportunidade, eu já te indico esse livro aqui, do James Braga, de como preparar pregações bíblicas. É um livro muito edificante, me ajudou demais. Ele vai te mostrar o processo de elaboração de um esboço, a estrutura desse esboço, quais são os tipos de pregação que você pode fazer. Enfim, esse livro é muito edificante, e se você está iniciando, suas pregações, tem o desejo de ser um mensageiro, compartilhando mensagens, pregando, é essencial que você tenha esse tipo de material. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o linkzinho para você adquirir também esse livro, vale muito a pena. Mas, continuando aqui na parte do esboço, é muito importante que você desenvolva um esboço para que ele te auxilie, Mas não só elabore esse esboço, mas principalmente estude o seu esboço. Sim, é muito importante que depois, de estruturado, elaborado, você internalize esse esboço. Minimamente você deve mentalizar, o que você colocou no começo, no meio, no fim, depois disso vem aquilo outro, para você também não ficar dependente daquele papel. Ele vai ser apenas um guia rápido para você bater o olho e saber se localizar ao longo do desenvolvimento da sua pregação. É bom que você estude bem, internalize ele. Não é memorizar, é muito diferente. É você saber de fato qual é o exemplo que você deu, o que vem depois, qual é o texto de apoio, um versículo base. Você saber a sequência da sua mensagem, porque aí você sabendo a sequência, você não precisa memorizar. Você vai saber desenvolver aquele assunto, porque você estudou, você internalizou. Você vai desenvolver aquele assunto e não vai se perder, porque sabe, opa, depois disso vem isso, depois disso vem isso, e depois disso vem isso, entende? Então é importante que você tenha esse esboço e que você estude esse esboço. Isso vai te dar também muito mais segurança no momento da sua pregação. Então você já se livrou do nervosismo lá atrás, se lembrando do privilégio que é você ser escolhido para servir ao Senhor. Você de fato orou, entregou a sua vida ao Senhor, exerceu a dependência a Ele,
e você elaborou um esboço bíblico estruturado e você estudou esse esboço. Tem muitas chances de você mandar benzaço logo nas suas primeiras pregações se você de fato seguir esses passos. E só pelos passos que desenvolvemos até aqui, você já deve ter percebido que esse é um canal que de fato tem conteúdo cristão muito valorosos. Então eu vou te convidar mais uma vez a se inscrever no canal e se juntar a nós para você ser edificado em Cristo junto com a gente. E bora pro nosso quinto passo. O quinto passo é: ore durante todo o processo. Sim, mais uma vez você vai escutar a palavra oração. Ore. A oração é fundamental na vida do cristão, no seu relacionamento com Deus, na edificação da sua fé, em qualquer serviço que você vai fazer. Entregue ao Senhor. E esse quinto passo, orar durante todo o processo, é justamente isso. Ore no momento que você recebeu o convite. Ore na medida em que Deus for te direcionar a uma passagem, a uma palavra bíblica. Ore enquanto você estiver desenvolvendo o seu esboço, na estrutura, coloca tudo na dependência do Senhor. Ore na medida em que você está estudando, lendo, repassando, relendo esse esboço, para que o Senhor de fato abra sua mente, introjete tudo que Ele quer no seu coração. Vai orando durante todo o processo. A oração é extremamente vital para que você possa entregar a mensagem que o Senhor lhe confiou. Então, ore durante todo o processo, ok? E o sexto passo também é muito importante para que você possa se sair bem logo nas suas primeiras pregações. E ele é interessante porque ele vai te levar a ficar atento à circunstância, ao contexto desse momento da pregação. Calma aí que eu vou te explicar melhor. Você precisa estar atento para identificar a ocasião em que você vai pregar. Se é um culto doméstico, se é um culto de oração, se é um culto de domingo, se é um congresso, um seminário, um pequeno grupo. Qual é o contexto em que você irá pregar? Isso é muito importante, você avaliar o contexto da sua pregação, porque aí você vai se organizar direcionado, inclinado para esse contexto. Por exemplo, se você for pregar num seminário, normalmente o tempo, por exemplo, é maior. Você tem ali 1 hora, mais ou menos, para fazer a sua exposição. Se você for pregar num culto doméstico, é totalmente diferente. Você vai pregar ali 10, 15 minutos. Então, você deve ter esse olhar do contexto em que irá acontecer a sua pregação para se preparar para isso. Na hora de você fazer o seu esboço, na hora que você vai preparar os exemplos, a aplicabilidade daquilo, você tem que considerar também a característica do local, né, do evento em que você estará pregando. Então, fique atento nessa sexta dica. Considere o contexto da sua pregação, aonde é o público, qual é o tipo de evento, porque isso vai te ajudar a se sair bem, se programar logo na sua primeira pregação. E o sétimo passo, eu confesso que é o meu queridinho, porque é ele que vai nos dar a solidez necessária para nos sair bem, não só nas nossas primeiras pregações, mas em todas as outras ao longo da nossa caminhada cristã, que é a prática do devocional diário. Gente, não tem como você querer ser um pregador da palavra sem conhecer a própria palavra, sem se relacionar com Deus. E para isso, o devocional, a prática do momento devocional, é muito importante, é um instrumento que vai te auxiliar no conhecimento da palavra, vai estreitar o seu relacionamento com Deus. É por isso que esse sétimo ponto, ele vai perpassar todos os outros e é ele que vai ser base ali para que você pregue sempre de forma graciosa, piedosa, com sabedoria, não a sua, mas a que vem do alto. De fato, entregue a palavra a Deus com temor, amor e responsabilidade. Porque você vai estar sempre ali, diariamente, no seu momento a sós com Deus, tendo leitura da palavra, orando, conversando com Deus, sendo ministrado pelo Senhor através da palavra. E isso é muito importante para fortalecer a sua fé e te deixar, ao longo do tempo, preparado para qualquer convite que surgir. Então,
tenha o seu momento a sós com Deus. Faça o seu momento, a prática devocional diária, uma rotina na sua vida. Se você ainda não sabe fazer devocional, não sabe o que fazer, como fluir nesse momento, eu já vou deixar aqui um vídeo onde você vai aprender como fazer a sua devocional. Assiste esse vídeo que tá aqui, que o Senhor te abençoe e eu espero você no próximo Devocionar.